Então, após esse teste, nós vamos verificar se algum desses pontos está sobre o eixo. O que seria estar sobre o eixo? Se algum deles contém x ou y sendo zero. Então, como que é feito esse teste? Se o x1 é igual a zero, ou y1 igual a zero, ou x2 igual a zero, ou y2 igual a zero. Ou seja, se algum dessas variáveis forem igual a zero, será informado para o usuário que pelo menos um dos pontos está sobre o eixo. Se não, se nenhuma dessas variáveis, se nenhuma das coordenadas informadas for igual a zero, então nenhum ponto estaria sobre o eixo, ele vai entrar nesse else. E a partir disso daqui, ele vai de fato testar se os pontos estão no mesmo quadrante. Como que ele faz esse teste? Ele testa se a minha variável quadrante 1 é igual à minha variável quadrante 2. Se isso for verdadeiro, eu sei que os pontos informados estarão no mesmo quadrante. Então, é formatado essa saída, fazendo uma concatenação de informação com cout, onde eu estaria informando essa string, os pontos, aí aqui ele concatena, fazendo x1, concatena novamente com uma vírgula, y1, concatena com isso, e vai informar os outros dois pontos, pertencem ao mesmo quadrante. Se não, ou seja, caso a variável quadrante 1 não for igual, não tiver o valor igual ao valor da variável quadrante 2, significa que esses pontos não pertencem ao mesmo quadrante. Então, é informado para o usuário a partir dessa linha, também realizando as concatenações. Ao final de toda essa estrutura aqui, eu já tenho informado para o meu usuário se, porventura, algum dos pontos informados estão sobre o eixo, ou então eu informo para ele se eles pertencem ao mesmo quadrante ou não. Após isso daqui, falta somente eu calcular a distância entre esses pontos e informar para o meu usuário. O cálculo da distância é feito a partir dessa linha, onde a minha variável distância recebe o valor retornado de toda essa operação. Aqui, esse código é novidade para vocês. Essa função sqrt, que eu selecionei, é uma função do C++ contida na nossa biblioteca CMF, que eu já expliquei em aulas anteriores, que o objetivo dessa função é, dado um único parâmetro que ela recebe, ela irá retornar a raiz quadrada desse valor que ela recebe como parâmetro. Um exemplo que eu posso mostrar aqui para vocês, se eu tivesse feito exatamente dessa forma, ela estaria me informando a raiz quadrada de 16. Ela recebe um único parâmetro. Então, nós já vimos anteriormente que funções podem receber operações como parâmetro, porque toda operação vai retornar no final um único resultado. Então, qual é o parâmetro que a nossa função sqrt recebe aqui? Toda essa operação. Que, se nós voltarmos aqui, na verdade a nossa fórmula é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Como que isso é feito aqui? Então, nesse ponto, a gente tem a função poll, que a gente já viu em aulas anteriores, que é uma função que recebe dois parâmetros e a partir disso ela eleva um número a outro. Então, no caso aqui, eu passei como primeiro parâmetro x2 menos x1, que é exatamente isso, e como segundo parâmetro para ela eu passei o 2, ou seja, ele vai elevar
o primeiro parâmetro pelo segundo, somado com uma estrutura semelhante, passando como primeiro parâmetro y2 menos y1, que é exatamente isso que a gente vê na fórmula, elevado a 2. Reparem que aqui ele está fazendo uma soma. Então ele está somando essa potência com essa potência e calculando a raiz quadrada de toda essa soma dessas operações e retornando ao final para a minha variável distância, a distância entre esses dois pontos. E por último é informado para o usuário essa distância da seguinte maneira. Ele faz uma concatenação, colocando uma string, concatenando com a variável distância e mais uma string. Correto, pessoal? Então vamos à a compilação e execução do nosso programa para a gente visualizar isso de uma maneira melhor. Reparem que o nosso programa, eu nomeei ele como p05.cpp, vou compilá-lo aqui. Compilou sem nenhum problema. Agora eu vou executá-lo. Como exemplo de execução, eu vou estar demonstrando essas duas telas para vocês. Inicialmente a tela 1. Vou estar informando. 9, reparem, espaço 8. Com esse espaço, e posteriormente digitando um outro valor, eu consigo fazer a execução com esse cin de mais de um valor, que eu tinha mostrado anteriormente. Certo, informei os valores do ponto A, vou informar os valores do ponto B, que aqui são números reais, já que isso deveria ser previsto. E ele me informou que esses pontos pertencem ao mesmo quadrante e a distância entre eles é essa. Vocês podem observar, é exatamente como tinha sido demonstrado aqui. E por final, eu vou estar executando o nosso código novamente e vou estar entrando com os valores informados naquela tela 2. Reparem que aqui eu vou estar informando um ponto que tem uma coordenada no eixo. Correto. Então, foi retornado para mim que pelo menos um dos pontos está sobre o eixo. Por quê? Porque a coordenada y1 do ponto, referente ao ponto A é 0. Então, logo, pelo menos um dos pontos está sobre o eixo. E a distância foi informada nessa parte. Reparem que é exatamente o que foi demonstrado aqui. Bom, pessoal, essa foi a nossa quinta videoaula. Caso vocês permaneçam com alguma dúvida, não deixem de postar nos nossos canais de comunicação. Um abraço para todos vocês e até a próxima.